Nós estamos terminando o nosso estudo em Tito. Para mim foi muito interessante. Nós terminamos, já logo de imediato, nós saímos de Tiago e viemos para Tito. E lembra-se que em Tiago nós apontamos um versículo-chave, que era 1:16, quando Tiago escreve e diz: não erreis, meus amados irmãos. Interessante que a carta que Paulo escreve a Tito, que é uma das 3 cartas pastorais, 2 cartas ele escreveu para Timóteo e uma carta para Tito, que é essa que nós estamos em pauta de estudo. Eu considero o versículo 5 do capítulo 1 um versículo-chave, quando Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade. Interessante que nas 2 cartas, tanto Tiago quanto Paulo, eles estavam preocupados com bom andamento, preservação da doutrina, fidelidade aos ensinamentos do Senhor. E não é de se estarrecer, podemos dizer para você, que toda a Bíblia é um campo de exortação para que nós possamos permanecer no Senhor. E nós vamos à leitura. Quem está acompanhando, nós estamos numa grade de estudo desde o versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 3, o último capítulo. Semana passada nós contemplamos os 3 primeiros versículos, onde Paulo escreve para que sejam os irmãos admoestados, e assim ele desenvolve até o verso 3, e agora nós vamos continuar. Então a leitura de agora é capítulo 3 de Tito, do verso 4 ao verso 7. Amém? Amém. Depois dessa breve introdução, vamos à leitura. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar? Amado e santo Pai, neste momento, estamos clamando para que o Senhor abra os corações de todos nós, tanto para falar quanto para ouvir. Que essa mensagem seja como o epicentro dela, a salvação e a causa por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dele, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. Pois é, irmãos, todos que nos ouvem, mas quando apareceu a benignidade, um dia Jesus apareceu, e a benignidade é a bondade de Deus, não por qualquer trabalho nosso, o melhor que seja, mas segundo a misericórdia de Deus. Aliás, o título que nós demos para esse pequeno estudo / sermão é A Misericórdia de Deus. Quão importante ela é. Porque Deus não economizou em nada para alcançar cada um de nós, porque Ele derramou, e no versículo 6 diz, abundantemente sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo é derramado sobre nós. A nossa passagem por esta carta tem sido interessante, tem contribuído para a compreensão das atitudes que devemos exercer na nossa vida e na igreja. Na verdade, nossa vida deve ser combinada com a vida da igreja. A igreja são todos os irmãos, inclusive você, e a obediência a Deus. A igreja é um corpo. Não deve destoar, devemos estar unidos no bem-querer de agradar a Deus. Então, os irmãos da igreja do Senhor necessariamente devem ser bíblicos.
assim como Paulo disse para Tito, como nós lemos, para que colocassem as coisas em ordem, as coisas que ainda restavam. Colocar em ordem é restabelecer a palavra de Deus, o culto ao Senhor, enquadrar a igreja às obediências, costumes e doutrinas da santa palavra de Deus. Interessante é que Paulo lembra Tito que os dois, e também nós, como nós éramos no passado. Veja o versículo 3 que nós lemos semana passada. Ele diz que nós éramos desajuizados, que é a palavra insensatos, né? E perdidos, a palavra desobediente, e extraviados, servindo por várias formas de pecados, de várias concupiscências, prazeres, isto é, os deleites, e vivendo em malícia. A malícia é muito relacionado ao processo da maldade. Então, naturalmente, nós sempre gostamos de maldadezinhas, em todos os graus. Com o Senhor, essas coisas foram todas para o lixo. E Paulo diz que nós éramos tudo isso, esse pacote todo, invejosos, odiosos, odiando uns aos outros, uma relação novelesca, que os homens gostam, mas agora não mais. A igreja tem um relacionamento diferente, ela tem uma relação pura, amável, tolerável, e Paulo relembra e expõe esse passado, inclusive, agora sem esses restos de vida, e diz que para Tito consertar as igrejas, para que elas possam avançar na graça, cada dia mais no Senhor, na pureza da vivência. Paulo, inclusive, irmãos, faz essa exposição de pecados, podemos dizer, passados, para que quando Tito ou outro irmão fosse corrigir algum outro irmão caído em pecado, ele não deveria esquecer e lembrar sempre que um dia ele foi tão mal também. Não podemos esquecer do nosso passado, nenhum de nós, quando precisamos admoestar, exortar, corrigir alguém ou alguém desviado, porque assim tornamos mais reflexivos para exercer tolerância com os mais fracos. E Tito recebe essa notícia de Paulo quando ele diz no capítulo 3, versículo 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, sem gritaria, sem exaltação, mostrando toda a mansidão com todos os homens, até fora da igreja. Não é saudável para a recuperação de alguém fraco, e nunca vai ser, até um filho seu, o uso de força bruta, de violência, de impiedade. Nunca vai fazer bem. Vocabulário rude, ameaças, tipo, porque você fez isso, eu nunca fiz isso, para você estar fazendo. E quem diz, por que você está fazendo tal coisa tão errada assim, ele deve lembrar que no passado, se não fez, pensou em fazer. Isso faz com que cada um de nós, se for orientar alguém, que não descarregue nenhum orgulho puritano. Nós devemos ter esse cuidado. Deus nunca nos aceita como julgadores de pecados de irmãos. Isso nós estudamos em Romanos. Podemos lá reler novamente? Veja Romanos capítulo 2, versículo 1, que Paulo escreve: portanto, é inexcusável, isso aí é sem desculpa, sem argumento, é injustificável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Lembra-se, não é tolerância com o pecado, mas é a forma que usa. Em Gálatas 6:1 diz que os que são espirituais são os mais aptos para tratar das coisas. Qualquer problema que tiver na igreja. E aí, irmãos, isso nos ajuda a entender melhor que a disciplina, a exortação, a correção, tanto nos lares quanto na igreja, sempre é necessária para nós. Olha, sob um imenso privilégio aos homens, apareceu
a manifestação da piedade de Deus. O escrito é a palavra filantropia. Filantropia é uma grande generosidade. Então, filantropia de Deus é a grande generosidade de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus já foi a maior manifestação da bondade e da generosidade de Deus e da piedade que Ele teve por nós. E nós lemos no versículo 5, segundo a sua misericórdia nos salvou. Caso não houvesse a eficaz interferência do Santo Deus, nenhum esforço adiantaria. Olha, irmãos, a lei de Moisés existia, a lei é pura, é a excelência de Deus, mas quem somos nós para querer cumprir qualquer mandamento de lei? Tudo nasceu na base da grande misericórdia de Deus. Foi por mera misericórdia, na verdade compaixão mesmo, e não por justiça, porque se Deus tivesse que aplicar justiça em nós entramos sem direito, sem argumento algum. Você consegue ler isso na sua vida? Amém. Porque para aplicar justiça, já havia lei. Na lei não encontra bondade, bônus, renovação, perdão, não encontra na lei. Agora, de fato, é conferido apenas na misericórdia de Deus, que abriu todos esses benefícios para nós. Nós sabemos que Jesus nasceu de uma mulher dentre os homens, dentre nós. Uma das agraciadas de Deus, como está escrito, que Maria foi agraciada de Deus. Ele nasceu, viveu entre nós, morreu entre os homens, entre nós, manifestou a sua glória que Ele trouxe lá da eternidade, ainda que sendo glorioso. Veja, Jesus experimentou entre nós todas as dores e fraquezas, compadeceu de nós, mesmo Ele sofrendo tudo mais que nós, ainda foi capaz de compadecer por nós. Amém? Como um de nós. Passou fome, sede, afronta, injustiça, como nós sabemos, dor. Com todos esses experimentos, Ele não ficou raivoso. Ele não se revoltou contra a sociedade, contra os religiosos, porque Ele estava na bagagem dele, desde a eternidade, a misericórdia e a salvação. Jesus não acionou as suas atitudes aqui na terra pelas experiências que Ele teve, mas Ele acionou a sua missão pelo que Ele trouxe de Deus para nós. Amém. Devemos entender muito bem e aceitar todas essas beatitudes de Deus. A glória é eterna, o reino é eterno, mas não para por aí, se fez vivo em nós. Essa é a maior maravilha de Deus para nós. O reino de Deus está aqui. Alguém acha que o reino de Deus está lá no céu? O reino de Deus está entre nós. Amém. Jesus veio para fazer um reino entre nós. Está na sua igreja, está no seu povo, está em nós, irmãos. Olha, as pessoas do mundo não enxergam o reino de Deus, mas você, além de enxergar, deve viver o reino de Deus. Amém. O reino eterno é como uma porteira aberta. Veja como o apóstolo Pedro expressou, porque usei é como uma porteira aberta. Em 2 Pedro 1:1, o apóstolo escreve: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vejo impedimento algum de entrar no reino dos céus. Será amplamente concedida. Olha, mas alguém pode pensar, certa vez Jesus disse que a porta da entrada é estreita, mas não só isso que Ele disse. Ele disse que a porta é estreita e que depois de adentrado o caminho a seguir é estreito. A porta é pequena e o caminho é estreito. Mas Ele nunca disse que faltaria lugar para quem entra. Confira em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Largo é tão fácil de entrar. Automaticamente você entra. Já viu porta automática? Que agora tem nos bancos? O reino da perdição desse jeito. Do jeito que você chega, já abre para você. Mas Jesus disse assim: e são muitos que entram por essas portas automáticas largas, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Olha, irmãos, a porta é estreita e o caminho apertado. Caminho apertado, para quem sabe, não é uma estrada larga, é um caminho estreito. Você não pode desviar nada, porque se você desviar um pouco, sai do caminho. E quando for atravessar um lago ou um riacho, você vai atravessar por uma pinguela. Quem não sabe o que é pinguela, pergunta para o seu pai depois, ou depois você vai ver no seu celular, para evitar ver outras coisas, você vai saber o que é pinguela. Olha, irmãos, e em João 4:2, Jesus também disse, as duas palavras de Jesus, tanto em Mateus quanto em João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se por acaso não houvesse muitas moradas, eu não deixava vocês com informação errada. Eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. Se não tiver, eu arrumo. Eu vim de lá e eu sei como é que funciona. Eu não vou deixar de aceitar ninguém. Amém? E outra, a casa do Pai é o melhor lugar para você querer ir. Sempre assim. Sempre assim. Se você não acredita que a casa do Pai é o melhor lugar para você ir, certa vez Jesus disse uma parábola do filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola dita por Jesus. 3 sequências de ditos por Jesus. Então aquele filho pensava mais em dinheiro do que na herança que tinha para receber. E ele disse: vou embora, quero a minha herança. Mas esse rapaz se arrependeu tanto. Quando alguém pensa em sair da casa do pai, faça uma reunião com o filho pródigo. Converse com ele. Vê o que aconteceu. Veja um pedaço desse texto em João 15, 17 e 18. Quando ele, tomando para si, disse: olha, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão. Isso aqui ele já estava fazendo um reflexivo da desgraça que ele estava. Lá no lodo, no lamaçal, ele diz: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faz-me pelo menos como um dos seus empregados. É uma lição importante para todos nós. Naturalmente, as pessoas gostam de estar descontentes com a abundância que têm. Você deve examinar seus filhos se eles não estão reclamando da abundância que você dá a eles. E um dos sintomas é quando ele diz: não vejo a hora de ir embora. Quando eu completar a minha idade, eu vou embora. Se eu pudesse, eu ia embora. É um sinal triste, mas caracteriza sim que ele deveria experimentar o que tem lá fora para dar valor ao que ele está tendo hoje. Então, se você não dá valor ao presente que tem, talvez você tenha que passar por dificuldades para lá no futuro entender que você ainda pode voltar. Amém, irmãos? Aqui nós encontramos um caso de um pai rico e de um filho pobre. Encontramos um caso de um pai rico e de um filho que ficou pobre. Se todos nós consultássemos os exemplos vivos dos relatos da palavra de Deus, certamente as parábolas fariam mais sentido nos momentos necessários sobre decisões pessimamente tomadas. E olha, irmãos, o que tem de jovens, o que tem adultos e até idosos que tomam decisões erradas tendo informações certas na cabeceira. Mas aí entramos em Gálatas da lei da semeadura. Tito ainda continua dizendo que da parte de Deus nunca faltará a disponibilidade da presença do seu Espírito Santo em nós.
sobre os fiéis e obedientes, Deus sempre vai derramar o seu Espírito até encharcar o chão onde você está. E veja o versículo 6 que ele escreveu: que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Ninguém derrama nada se não for de grande abundância de medida. Quando há fartura, também há grande generosidade. Não pode ter desperdício, mas tem que ter generosidade. Por exemplo, nós vivemos num lugar onde tem muita água e água de sobra. As pessoas, ao invés de serem generosas com a água que têm, elas desperdiçam. Generosidade não é desperdício, porque a medida da fé sempre será o tamanho da bênção que você vai receber de Deus. Porque faltar fé nos crentes não dá, né, irmãos? Nunca terá abundância de Deus. Faltou fé, não vai ter abundância de Deus. Paulo elucida essa questão toda que estamos trazendo para você em 1 Timóteo 1,14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Superabundância. É a palavra aglutinada, superabundou. Então, a medida de Deus é maior que nós podemos compensar. Sempre vai sobrar. Sendo justificados pela sua graça, como ele escreveu, podemos nos tornar herdeiro das mais maravilhosas bênçãos de Deus. As beatitudes de Deus, de acordo com a esperança da vida eterna, como grande alvo da nossa vida. Deus dá de tudo para nós, não para usarmos e usufruirmos nas coisas, nos prazeres, nos deleites, como acabamos de ler, mas para a esperança da vida eterna. Amém? Sendo justificados por sua graça, não pelos produtos dos nossos esforços, até que seja entre nós obras caridosas próprias dos homens, mas por seu favor ou misericórdia de Deus. Mediante o exercício da fé, elaboramos obras resultantes da fé. E Paulo escreve, para que sendo justificados, verso 7, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Embora as obras possam ser iguais nas atitudes, tanto as obras dos homens quanto as obras dos filhos de Deus, a diferença dessas obras está na autoria e nos méritos. As obras dos homens são pela sua própria caridade e mérito, enquanto as obras da fé são de autoria do Senhor. É Ele que faz a obra em nós. Portanto, a Ele honra e glória, porque a autoria do Senhor na sua justificação. Olha Romanos 3,24 para você abastecer esse tema. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Antes nós não tínhamos justificativos, mas Jesus nos justificou antes de nos salvar. Amém. Porque senão não teríamos direito a chegar. Amém? Isso sendo justificados pela sua graça, a bondade de Deus, para ser liberado do pecado. Pois o termo justificação, irmãos, deve ser tomado aqui como implicando toda a obra da graça de Cristo no coração de cada um de nós, a fim da sua preparação para a glória eterna. É esse o motivo. Ele ofereceu a salvação unicamente por causa da sua misericórdia. E esse é o tema nosso. E não por algum mérito ou empatia nossa, por termos feito alguma coisa de relevância diante de Deus. O que nós fizemos diante de Deus antes de chegarmos ao trono da graça? Nada, irmãos. Nós estávamos perdidos. Paulo fala, antes na nossa vida, nós fazíamos todas aquelas
relações espúrias que não eram aprovadas de Deus. Qualquer uma que fosse, não chegava. E Paulo resumiu que Deus faz por nós quando nos salva. É isso que Paulo está passando para Tito, para ensinar os irmãos da igreja. Deus lavou os nossos pecados e pronto, acabou. Através de Jesus. Não precisa de mais nada. Segundo a explicação que Paulo fornece, quando os crentes receberam esta lavagem da regeneração, todos os pecados, e não apenas alguns, são lavados. Irmãos, lavou, desaparece. Lavou, desaparece. E acredito que tem crente que acha que Deus lavou e ficou manchado ainda. E carrega manchas. Irmãos, lavados por Deus, foi tudo embora. Somem, desaparecem. Por isso que nós cantamos alvo mais que a neve. Por mais que alguém queira enxergar manchas, não encontra. Porque o Senhor lavou. E quem de nós tinha capacidade de ter uma lavanderia para nos tornarmos limpinhos? Alguém já experimentou limpar seu coração? Tem pessoas que fazem promessa. Tem pessoas que dizem, a partir de hoje eu não vou fazer mais esse tipo de coisa. Não demora nada, irmão, você não faz e dá vontade. Não é? E isso encadeia os vícios. Nenhum de nós somos capazes de tirar aquilo que nós não aceitamos. O pecado você não tira, mesmo que não coadune com ele. É só Jesus que tira. Amém. É só o Senhor que tira de nós e some com isso. São apagados, como diz uma nova palavra em inglês, são deletados. E além do mais, não são lembrados por Deus. E é uma boa questão para aqueles que dizem, eu perdoo, mas não esqueço. O perdão de Deus é esquecimento. Qual o perdão que Deus nos ensinou? Ganhamos uma renovação. Uma vida nova, onde era tudo sujo, Deus alojou um tesouro. Ele limpou, adornou e colocou um tesouro na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que somos santos. Amém. Ele nos aceita como santos diante do trono da graça. Os santos estão vivendo para serem recebidos para a vida eterna. E já começa a vida eterna nesse tempo. Por isso que todos os filhos de Deus devem experimentar a salvação, a grande salvação que temos de diversas maneiras, mas recebemos de forma completa. Eu digo de diversas maneiras porque alguns vivem mais a santificação, outros ainda relutam, mas, ó, irmãos, tudo tem um processo. E a igreja está aqui para ajudar a todos. Nós vivemos uma nova vida graças ao Espírito Santo que está no coração de cada um de nós. Amém. Se não, irmãos, por isso que Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, e se não tiver lugar eu preparo. Enquanto eu não volto, fiquem tranquilos que o Espírito Santo de Deus vai estar em vocês. Por isso que nós somos justificados. Podemos trocar o nosso pecado pela justiça de Deus, imerecida. Quando fazemos isto, seremos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo escreve, a vida eterna começou no momento quando nós entregamos nossa vida a Cristo, mas ainda há muito mais para vir. Paulo diz, se não houve ressurreição, não tem objetivo algum de viver nessa vida separados, isolados, sem a contaminação do mundo. O que temos agora é somente uma ideia que Deus nos garantiu para o futuro. Nós temos uma ideia, ainda vemos sobre as nuvens, mas quando Jesus voltar, entenderemos que poderíamos ter feito muito mais. Entenderemos que nós poderíamos ter nos dedicado a muito mais. Porque as coisas que Paulo escreveu, irmãos, são verdadeiras. Amém. São verdadeiras. Sendo assim, Tito deveria insistir constantemente sobre elas. Olha, irmãos,
só prega e passa essa pregação para você quem crê e vive. Por crer que são verdadeiras. Aqueles irmãos crentes deveriam desfilar a sua fé através do comportamento deles. Assim nós também. Como nós desfilamos a nossa fé? Pelo comportamento que temos. Mostrando ao mundo que nós não somos dele. E aqueles irmãos deveriam aplicar essas boas obras constantemente. A sã doutrina deve se manifestar nas obras de Deus. Esse ensino e estas ações são benéficas a todos os crentes. Faça bem, faça o melhor possível. Os resultados aparecerão. Como também aos não crentes, aos quais a igreja deve dar testemunho. Amém? Amém. São essas breves palavras para que haja bastante reflexão em todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.